Olá, amores! Como estão por aí? Tudo certo? Hoje, sexta-feira, vamos ter nossas aulas de português. O prof hoje está sem a câmera, porque deu um probleminha aqui na câmera, mas deu tudo certo. Estou gravando pela terceira vez esse vídeo, porque o som não estava pegando, então depois do vídeo pronto a prof conseguia perceber esse erro. Mas vamos lá, né? Vamos para o que interessa. Página 39, vamos fazer até a página 42. A nossa tarefa de casa vai ser a página 48 e 49, questões 1, 2 e 3. Vamos falar sobre anúncio publicitário. Conversamos muito na unidade passada sobre poemas visuais. Com os poemas visuais, nós aprendemos que uma imagem fala mais do que 1000 palavras. Então, anúncios publicitários revelam isto também. Ao estudar os poemas visuais, você viu que as imagens transmitem ideias e que às vezes têm mais força que as palavras. Agora você vai conhecer outro tipo de texto que utiliza imagem e palavra, o anúncio publicitário. Então, o anúncio publicitário ele é capaz de vender. Vender o quê? Vender produtos, sim, obviamente. Ele também é capaz de vender ideias, vender atitudes, vender programas, campanha de vacinação, campanha de doação de alimento. Então, não necessariamente que um anúncio ele tenha que vender um produto ou algo e você tenha que pagar um valor. Mas você pode comprar a ideia. Nossa, esse anúncio está falando para eu cuidar do combate à dengue. Então, eu vou comprar essa ideia e vou combater a dengue junto à minha família. Bom, anúncios publicitários também têm o poder de fazer com que a gente ache que precise de coisas que nós não precisamos. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu vi uma propaganda aquela Alexia. E eu achei muito legal. E eu fiquei pensando assim, gente, eu preciso de uma Alexia. Vou falar, Alexia, ligue para minha mãe. A Alexia vai ligar para minha mãe. Alexia, toque uma música para dormir. A Alexia vai fazer tudo o que eu peço. Gente, eu preciso de uma Alexia. Mas não, gente, eu não preciso. Eu fui convencida por um anúncio publicitário que vendeu essa ideia. Talvez seja legal, sim, talvez facilite a minha vida também. Mas eu preciso. Quantas vezes você está lá assistindo seu desenho favorito, no seu canal favorito, na sua televisão favorita e aparece um monte de desenho de brinquedos? Gente, eu preciso desse brinquedo. Será que você precisa? Seu armário já está cheio de coisa. Será que você realmente precisa? Você precisa disso para viver? Se você não tiver isso, você não vai conseguir viver? Então, o anúncio publicitário, as propagandas fazem isso com a gente, né? Então, vamos lá. Nós temos aqui um anúncio publicitário. Esse anúncio publicitário é um cartaz. Antes de nós lermos o texto, eu quero que vocês analisem a imagem. A imagem é um prato em cima de um paninho de prato, pode ser aqueles joguinho americano, um paninho, um prato vazio de comida, um garfo só e um prato vazio, né? Bom, o texto diz... Não se fala em doação, muito se fala em doação de alimentos. Luta, solidariedade contra a fome, mas o único lugar onde palavras enchem o prato é nesse anúncio. Bom, o que essa frase quis dizer? Que impacto que ela quis causar nas pessoas? Qual a ação que ela quer vender com esse anúncio? Bom, palavras não matam fome, né? Se você faz uma campanha, se você acredita em algo e você não faz aquilo, é difícil convencer as pessoas. Então, se você fala para as pessoas doarem, a primeira atitude que você tem que ter é uma atitude de doar. Esse texto ele traz um pouco de ironia também, né? O único lugar onde palavras enchem o prato é nesse anúncio. Então, você se lembra de algum anúncio publicitário que lhe comunicou uma ideia associada à saúde ou à educação? Qual era e como era? Bom, anúncios publicitários nós vemos em muitos lugares, principalmente da nossa escola. A gente tem bastante anúncio na nossa cidade, outdoors, né? O Anglo tem bastante, e ele vem de ideias do quê?
O Anglo é uma das melhores escolas. Ele consegue o primeiro lugar no Enem, primeiro lugar em vestibulares, e é isso que o Anglo quer vender, porque é isso que realmente é. Então, muitos anúncios querem nos vender ideias, ou vender atitudes. Um anúncio de campanha da dengue. Evite a proliferação da dengue. Você e sua família precisam se unir para combater a dengue. Bom, aquele anúncio está querendo vender que a dengue faz mal para a minha família, para mim. Está querendo vender atitudes, que nossas atitudes mudam o mundo, né? Então é isso. Agora vamos fazer a parte da interpretação textual. Qual a interpretação deste anúncio publicitário, tá? As 7 questões são deste anúncio publicitário. Questão 1. Observe o anúncio publicitário da seção Ler e o que mais chamou a sua atenção. Foi o desenho, a ilustração ou o texto? Ou os dois? Por quê? Então explique por que chamou a sua atenção. Por que te impactou? Descreva a ilustração. Então a questão 2, o que você vai ter que fazer? Imagine que você está contando que você viu esse anúncio para alguém. Daí você fala assim, mãe, hoje eu vi um anúncio publicitário na aula de português e era um cartaz. E ele era assim, 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 assado. Ele queria dizer isso. Mas a questão 2, não escrevam o texto, tá? Não escrevam o texto porque vocês vão ter que escrever na questão 4. Então, descrevam, conte como é este anúncio publicitário, como é aquele cartaz. 3. Quem divulga esse anúncio? Então, lá no finalzinho do cartaz, tem um banco, banco de alimentos, né? Quem divulga esse anúncio. 4. Vocês vão ter que copiar o texto que está escrito dentro do prato. Então, copiem aqui nessas linhas. O post-it na lateral, ele fala sobre solidariedade e doação. A solidariedade é um sentimento. É um sentimento que é despertado em nós de acordo com coisas que nós vemos. A solidariedade pode despertar várias atitudes na gente. Uma atitude de doação de alimento, doação de tempo. Solidariedade pode despertar atitudes de ajuda. Então, e a doação é um ato de ajudar alguém, sem esperar nada em troca. Se você espera algo em troca, não é uma doação. 5. Assinale a alternativa correta, tá? De acordo com o texto. O que o texto escrito no fundo do prato quer dizer? Que as pessoas falam muito em ajuda e doam o que não usam. Que as pessoas falam muito em ajuda, mas pouco fazem. Que as pessoas escrevem textos no fundo dos pratos. Ou que as pessoas prometem encher muitos pratos com comida para doar. Então, o que aquele texto está dizendo? 6. Que ideia esse anúncio procura vender? Lembrem que não necessariamente precisa vender um objeto, né? Mas ele pode vender uma atitude, uma ação. Qual a ação? Qual o objetivo desse anúncio? Resposta da 6. 7. Que anúncio a imagem do prato sem comida significa? Nesse anúncio, o que a imagem significa? A. Que as pessoas comeram o alimento que havia nele. B. Que ele serve como objeto para enfeitar cozinhas. C. Que o banco de alimentos utilizam na hora das refeições. Ou D. Que as pessoas não têm o que comer. Então, o que o prato sem comida está representando ali naquele anúncio publicitário? Bom, tarefa. Questões 1, 2 e 3. A questão 1, nós temos um anúncio publicitário de uma pizza tecida com fios de lã. E diz assim: passar frio é tão duro quanto ter fome, doe agasalhos. A questão A está pedindo para vocês responderem qual a relação da imagem com a campanha. A imagem é uma pizza de lã. E a campanha está pedindo para doar alimento. Que relação que tem? B. Que ideia esse anúncio vende? Então, qual que é a atitude que esse anúncio está vendendo? 3. Durante a aula, conversamos sobre propagandas que vendem produtos. Leia a tira que trata deste assunto. Então, a tirinha, primeira imagem, o menino está olhando uma propaganda, na segunda imagem. Algumas propagandas são doidas. Parece que tentam me convencer a querer o que eu não preciso. Bom, referente ao último quadrinho, tá? O que o último quadrinho quer dizer?
O que ele quer dizer? Respondam resposta pessoal, tá, gente? Bom, a questão 3 é bem legal. Vocês vão ter que criar um anúncio para cada uma das imagens. Então, diz assim, observe as imagens a seguir. Se elas fossem usadas em anúncios, que ideia você considera que cada uma poderia vender? Bom, se você fosse um programador, se você fosse um publicitário, o que você escreveria como anúncio da imagem 1? E o que você escreveria como anúncio da imagem 2? O que venderia nessa imagem? Então, escrevam frases de impacto como se fosse uma ação, um programa que vocês estejam fazendo. Amores, então, na próxima aula, a gente corrige tudo, conversamos mais sobre isso também, certo, amores? Desculpem não aparecer aqui para vocês, mas tivemos problemas técnicos, logo resolveremos. Um super beijo e até a próxima aula.